Fraudes nos pedidos do auxílio emergencial. FGTS sendo sacado sem o dono saber. Boletos fraudados com todos os dados do cliente. O que está acontecendo? Em maio de 2020, quando estava nos primórdios, do auxílio emergencial, teve uma grande polêmica com o filho do William Bonner. Tinha alegações onde ele tinha sacado o auxílio emergencial. O William Bonner foi nas redes sociais afirmar que aquilo se tratava de uma fraude, onde alguém tinha usado os dados do Vinícius, o filho do Bonner, para pedir o auxílio de forma indevida e tinha conseguido. Nessa mesma pegada, em dezembro de 2020, a Larissa Manoela, atriz, descobriu que também teve um auxílio emergencial no seu nome, e que ele estava sendo sacado desde maio, na mesma época do que aconteceu com o filho do William Bonner. Depois dessa série de golpes e fraudes por aí, em janeiro desse ano a gente descobriu um dos maiores, se não o maior vazamento de dados da história. Um país inteiro, no caso o nosso, teve dados de diferentes naturezas vazados e apesar da gente já ter ouvido falar de muitos vazamentos por aí, esse foi o vazamento com maior qualidade e diversidade de dados vazados. Foram 223 milhões de CPFs vazados, além de nome, gênero, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, estado civil, familiar, e-mail, telefone, endereço, domicílio, escolaridade, universidade, ocupação, emprego, salário, renda, paz social, poder de Bolsa Família, título de eleitor, RG, FGTS, CNS, NISPIS, FASEP, INSS, Imposto de Renda, Receita Federal, score de crédito, gente, devedores, cheque sem fundo, afinidade, modelo analítico, foto de rosto, LinkedIn, empresarial, servidores públicos, conselhos, nem sei o que é isso, e óbitos. Que é pra fechar bem. E esses dados, eles foram descobertos sendo vendidos na internet. A gente sempre fala de a Deep Web. Aliás, tem um vídeo muito bom aqui no canal falando o que é de fato a Deep Web, que não é algo mirabolante, São só sites que não estão indexados no Google, então você não consegue procurar pesquisando no Google, E nesses lugares, geralmente, as pessoas usam formas de comunicação pouco rastreáveis ou impossíveis de rastrear. Então, num desses fóruns, onde a dificuldade de rastrear de onde vem o conteúdo é maior, alguém disponibilizou cerca de mil amostras, desse dado para provar que ele existia e que eles eram dados verdadeiros. E se você pagar quantias substanciais, você consegue pegar os 200 milhões de dados de todo o povo brasileiro, incluindo pessoas falecidas. E se você curte e acompanha o nosso conteúdo, a gente quer pedir 2 minutinhos do seu tempo para você responder uma pesquisa de público nossa, onde a gente quer entender um pouco dos seus gostos, o que você gosta de ver na internet, para que a gente possa melhorar nosso conteúdo e até a nossa identidade aqui na internet. Então podem ficar tranquilos que esses dados a gente só vai gerar os gráficos e apagar eles todos. E é tudo completamente anônimo, então se você puder ajudar a gente agradece. E não para por aí. Não, se não bastasse os 220 milhões, que a gente descobriu agora em janeiro, agora, dia 10 de fevereiro de 2021, descobriu um vazamento de mais de 100 milhões de telefones. Esse caso a gente não vai comentar muito, porque ele ainda está acontecendo. Muito recente. Muito recente, ninguém nem sabe direito como é que aconteceu, sabe? A gente só sabe que além do seu número de celular, assim, de alguns números de celulares, vazou também o tempo de chamadas que essas pessoas fazem, além dos básicos, nome e CPF. Que nome e CPF já é de domínio público, sabe? Já Exato. Nem é secreto mais. Vazou basicamente tudo de todo mundo. Que nos identifica, Exato. Que é o tal dado sensível. Então, o tal do e daí que vazou? A gente está num momento muito importante de segurança de dados, que foi a vigência da LGPD. Exato, a Lei Geral de Proteção de Dados, que inclusive é um videozinho aqui, tanto sobre a LGPD, e mais recente sobre a treta toda que aconteceu no WhatsApp. Uhum. E a gente tá nesse processo de entender e legislar a segurança de dados e puf! Veio uma bomba. Dessa. Afetando um país inteiro, que é um marco histórico aí. Parabéns, Brasil, parabéns aos envolvidos, O que mostra que a gente tem uma imaturidade de segurança de dados que é gigantesca. E alguns já mencionam que é motivo de vergonha mundial a gente ter uma legislação tão fraca e ter tão pouco cuidado e interesse em cuidar da segurança dos dados. Então, o que a gente sabe até agora é que a gente tem todos esses dados de excelente qualidade por aí,
onde as pessoas podem aplicar uma série de golpes em você, mas a gente não sabe de onde eles veio. Mas a gente não sabe de onde eles vieram. E isso é muito grave, porque significa que a gente não tem quem responsabilizar. Teoricamente, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi recém-criada e mal tem funcionário ainda, ela tá ligando o motor, esquentando o motor ainda, ela deveria estar investigando, descobrindo quem deixou vazar, quem foi displicente nesse sentido, para que essa pessoa seja devidamente multada e esse problema seja devidamente resolvido. Então, beleza. O problema tá aí. Já vazou. Tem até gente que me perguntou muito, mas como é que eu faço pra me proteger do mega vazamento? Já vazou. E não tinha nada que você podia ter feito antes, Isso. tá? Foi displicência de algum banco de dados, alguma empresa, então você como cidadão não fez nada de errado efetivamente. Exato. Mas assim, então, sabendo que esses dados estão públicos, que tipo de coisa pode acontecer? Então, que aí sim a gente tem que tomar cuidado. Então, com o mega vazamento, a gente não tem o que fazer, já vazou. O que a gente vai fazer depois disso? Pois é, e um parênteses é que, gente, esquece site que vai dizer se seus dados foram vazados ou não. Por 2 motivos. Primeiro, eu tô te respondendo aqui se os dados foram vazados com uma probabilidade muito alta, então assuma que eles foram vazados. E segundo, a pior coisa que a gente pode fazer agora é continuar digitando nossos dados por aí. Então, se você vê um site, cheque aqui se seus dados vazaram. Não entre, porque você vai ter que dar mais dados e isso pode ser usado como um passo de validação para saber se você é você mesmo, para validar se aqueles dados estão corretos ou não. Se poupa, né, de piorar ainda mais essa situação que já é tão ruim. Mas vamos lá, o que podem fazer com seus dados? Bom, os golpes que a gente já viu foi a questão do auxílio emergencial, né, que foi sacado em nome de outros CPFs. O FGTS, né, que foi inclusive um dos motivos que estourou tudo. Para você pegar o seu fundo de garantia, bastava você colocar o seu nome, data de nascimento e CPF no aplicativo. Então, assim, qualquer pessoa com esses dados podia se cadastrar, cadastra um e-mail falso, cadastra um celular falso e pode sacar no seu nome. Outros problemas que podem acontecer, já que vazou tanta coisa, pegar empréstimo no seu nome, abrir conta no seu nome, criar boleto A também. gente já passou por isso, a gente já recebeu, já comentamos até nos stories do Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, acompanha, porque a gente comenta primeiro lá, antes de conseguir produzir vídeo. Mas a gente comentou lá há um tempo atrás como que a gente recebeu uma conta, um boleto da nossa provedora de internet, onde tudo batia. Tudo. Até o valor que a gente paga na conta, o endereço, o nome completo. Então parece um boleto legítimo, mas não é. Então toma muito cuidado, tá? Algumas pessoas perguntaram pra gente se, por exemplo, alguém pode esvaziar a minha conta, alguma coisa assim. Um pouco mais difícil, porque aí o acesso ao banco tem um controle um pouco maior. Tem um controle um pouco maior, porém a bateria vai acabar. Não, calma. Porém, alguém pode abrir um cartão de crédito no seu nome. Tendo seus dados em mãos, a pessoa pode se passar por você em diversas situações, como as que a gente enumerou aqui. E uma outra preocupação muito importante é sobre golpes que vão depender de uma ação sua. Então, se alguém te manda um WhatsApp com dados seus verídicos, falando assim, eu sou tal empresa, confirma seus dados, por favor, e agora clica aqui nesse link. Nunca confirme. Lembrando que a gente fez uma live com a Thaís e com a Fernanda, do Contei Certo, sobre segurança. Exatamente, falando sobre segurança e como navegar com segurança na internet e como não clicar em links que você não sabe quais são. Então, beleza, estou assumindo que tudo vazou, já sei que esses golpes podem acontecer. Então, como que eu posso me proteger de alguma forma? Uma das coisas na questão do FGTS é baixar o aplicativo da Caixa, que é o Caixa Tem, e já fazer o seu cadastro, independente se você vai sacar ou não. Garanta que o cadastro pertence a você, porque uma vez que alguém abre o cadastro com um e-mail falso, um número falso, você não vai conseguir mais abrir o seu cadastro, porque o seu CPF já foi utilizado. Outra coisa, a gente tá falando aqui, não digite seus dados para ver se vazou e tal, mas o Banco Central tem um serviço próprio para isso. Ele vai te mostrar quais são seus relacionamentos com bancos, quais são os PIX que foram criados com os seus dados, se você tem empréstimos, né, em quais bancos você tem esse empréstimo. Então, chama Registrato, ele é do Banco Central e esse sim é um site confiável para você ver se você teve algum dado
não necessariamente vazado, né? Mas se alguém abriu algo em seu nome. Outro ponto importante, a gente está falando aqui de pessoas que têm, né, algum conhecimento já digital ou não. Um ponto muito importante é ajude quem não sabe. Quem não usa a internet banking, por exemplo, quem não usa o banco no celular, quem não sabe o que é isso, quem não sabe o que é um site, porque essas são as pessoas mais vulneráveis a golpes, né? Agora, se você é uma pessoa que já sabe ou se você é uma pessoa desenvolvedora, aí você tem que começar a se adequar à LGPD e a estudar também essa parte de segurança de aplicativos, de sites. Agora a gente vai viver um momento onde a cultura das empresas vai mudar muito. As empresas em algum momento vão ter que acordar para isso. Então, se você é desenvolvedor, desenvolvedora em alguma empresa, já fica de olho porque vão exigir provavelmente algum conhecimento de segurança, na segurança web, segurança de aplicativo. Vão pedir que você fique atento a satisfazer as regras da LGPD. Até se você é UX também, se você trabalha com UX, vão pedir para que você tome cuidado para não pedir informações demais. E todos esses conhecimentos você consegue encontrar em um só lugar, que é a nossa grande parceira, que é a Alura. A Alura é um custo-benefício super bacana, porque você paga uma única assinatura e você tem uma diversidade de cursos ali, onde você pode se tornar um profissional mais generalista, né, sabendo um pouco de cada coisa. É o que eles estão chamando do profissional T. Você pode ter a sua especialização ali naquela área, mas você precisa estar ligado em um pouquinho de cada coisa, principalmente agora que a gente está migrando para um mundo onde segurança de dados é um fator importantíssimo. Então aproveita aqui, ó, na descrição tem um linkzinho aqui para R$100 de desconto, que sempre ajuda, né? Agora, um último ponto que perguntaram também é: quem eu vou responsabilizar? Eu posso sair processando as pessoas? Calma, etc? gente. Calma. Não, mentira. Você tem que ficar nervoso mesmo. Pode ficar nervoso, mas querendo ou não, a LGPD entrou em vigor ano passado. A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados tá ainda, né, ligando os motores. Então, assim, a gente ainda tá no início. E se a gente ainda tá no início, a gente primeiro vem a lei, depois as coisas começam a se adequar. Aí as empresas vão ver que é importante estar dentro da lei, até que a gente comece a criar a cultura de dados para finalmente a gente conseguir entender isso tudo. Sim. Então a gente depende de quê? A gente depende de política pública para a gente lidar com os dados. A gente precisa que as pessoas tenham uma cultura digital. Então fica de olho no que está acontecendo, porque a gente vai passar por uma grande tempestade antes da calmaria. É possível que outros vazamentos venham a acontecer. Então eu vou deixar aqui, ó, um vídeo. Deixa eu ver se vai encaixar aqui, ó. Vou deixar um videozinho aqui para vocês assistirem depois desse, que é justamente para ajudar como vocês criam senha, como que vocês se protegem nesse mundo da internet. Então clica aqui no vídeo. Tá aqui, tá aqui.